Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar a correlação entre ESG e o direito do trabalho e o direito previdenciário. E para iniciarmos, vamos justificar o porquê estudar de forma conjunta ESG e direito do trabalho e previdenciário. Quando vocês estudarem essas duas disciplinas, vocês vão perceber que elas se conectam em muitos aspectos. Elas se conectam no aspecto histórico, né? Nós vamos estudar que a história do direito do trabalho, ela acompanha a história do direito previdenciário, ou vice-versa, né? A história do direito previdenciário acompanha a história do direito do trabalho, porque quando ele surge o direito do trabalho, a partir da organização dos trabalhadores, após a Revolução Industrial e a pressão desses trabalhadores de forma organizada, em busca de melhores condições de trabalho, acaba gerando também uma melhoria no aspecto previdenciário. Então, a gente vai avançando no campo do direito do trabalho, mas também do direito previdenciário, ou seja, os direitos sociais como um todo. Também no aspecto normativo, várias normas elas vão se conectar, especialmente quando a gente fala de acidentes de trabalho. Existe uma conexão direta dos acidentes de trabalho com o direito previdenciário, porque evidentemente aqueles trabalhadores que sofreram um acidente de trabalho ou são acometidos de uma doença profissional que se equipara a um acidente de trabalho, inevitavelmente eles vão buscar o amparo da Previdência Social, buscar a proteção da Previdência Social. E a análise e concessão dos benefícios pela Previdência Social e a classificação desses benefícios vai gerar um efeito, né, também para o direito do trabalho. Então, para que vocês tenham uma noção, quando o INSS ele concede um benefício na modalidade acidentária e ele reconhece que aquele acidente ele tem um nexo de causalidade com o trabalho, o empregado ele adquire o direito a uma estabilidade acidentária, ou seja, depois que cessar o benefício previdenciário, ele retornar ao trabalho, ele tem uma estabilidade de 12 meses no emprego. Também é assegurado a esse empregado, uma vez reconhecido esse nexo, a continuidade do recolhimento do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, existe, muitas vezes, o valor do benefício previdenciário vai ser definido se foi um benefício acidentário ou não. A carga tributária da empresa ela pode variar de acordo com os números de acidentes de trabalho. Então, existe uma conexão direta, mas o objetivo dessa aula não é entrar nos detalhes, nos institutos, nas especificidades do direito do trabalho e do direito previdenciário, porque nós vamos fazer isso nas disciplinas específicas. Porém, você já tem uma noção do que são as relações trabalhistas, do que é a Previdência Social e já possuem também uma noção do que é o ESG, que é a responsabilidade social, ambiental e governança nas instituições. E quando a gente fala em instituições, nós temos instituições como um todo, as empresas, né? O próprio INSS. Então, percebam as instituições e as práticas de ESG como um todo, tá? Sejam essas instituições públicas ou privadas. Então, no direito do trabalho, especialmente com relação às normas que promovem saúde e segurança do trabalho, a gente tem para cumprimento dessas normas de saúde e segurança do trabalho, para a promoção de um meio ambiente de trabalho seguro em todos os aspectos, físico, psicológico, evitando questões de discriminação no ambiente de trabalho, de assédio. Sem dúvida alguma, essas características elas vão se correlacionar especialmente com o S de responsabilidade social e com a governança. Já do ponto de vista previdenciário, a própria instituição, o próprio INSS, quando ele aplica medidas de combate à fraude, à corrupção, a implementação de ações que garantem o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, também existe uma correlação direta com a responsabilidade social e de governança, que vai garantir o quê? Um sistema previdenciário equilibrado, capaz de prover as necessidades, de oferecer uma proteção adequada aos seus segurados nos casos de contingências sociais. Então percebam que
todas essas ações que visam a melhoria das instituições e oferecer um ambiente ou uma proteção mais adequada àquelas pessoas que se correlacionam àquela instituição estão relacionadas à ESG. Existe um movimento global em prol do trabalho decente, da garantia de direitos fundamentais, das garantias dos direitos humanos, que são os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nesse aspecto, a gente, analisando os objetivos dos ODS, né, da Agenda 2030, porque esses objetivos eles foram traçados em 2016 e os Estados-membros eles estão buscando cumprir todas essas metas até 2030, por isso que a gente fala na Agenda 2030. Então, dentro desses ODS, nós temos o ODS 8, que se relaciona diretamente com o trabalho e que vai revelar para a gente, nesse ODS 8, ele revela para a gente, quando ele fala dos objetivos dos Estados-membros, ele vai revelar para a gente diversas práticas de ESG, de responsabilidade social, ambiental e de governança. Então, para a gente poder ilustrar e exemplificar aqui, dentro desse ODS 8, né, que se trata de um chamado universal em proteção aí em diversos aspectos do ser humano e do nosso planeta, a gente tem, por exemplo, no item 8.3, a promoção de políticas orientadas para o desenvolvimento que apoia as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade, inovação, incentiva a formalização e crescimento das micro, pequenas e médias empresas. Então, nesse 8.3, a gente percebe que quando a gente fala em trabalho decente, quando a gente fala de ESG, instituições, em stakeholders, a gente não está restringindo apenas aos empregados do ponto de vista estritamente legal. O que seriam os empregados do ponto de vista estritamente legal? Seriam aqueles empregados regidos pela CLT, tá? Mas aqui a gente fala dos trabalhadores de forma ampla, de forma geral, né? Então a gente tem os trabalhadores, aqueles que possuem um vínculo empregatício regido pela CLT com as instituições, mas também, por exemplo, né, os trabalhadores autônomos, eventuais, avulsos, os empresários, como um todo. A gente deve buscar esse trabalho decente, essa geração de trabalho decente ou de emprego decente como um todo. No 8.4, ele fala em empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental. Ao longo da nossa disciplina e com alguns exemplos que nós já trabalhamos, nós vimos que a preocupação ambiental das instituições ela é fundamental para garantir a sustentabilidade da própria empresa, né? A curto, a médio ou longo prazo. Hoje, o comportamento dos consumidores ele está mudando. Nós estamos nos transformando em consumidores mais conscientes. E isso vai trazendo um filtro natural no mercado. Então, se a gente puder escolher ser consumidor de uma empresa ambientalmente responsável e uma que não é, obviamente que a gente vai ter uma tendência a escolher aquela empresa que tem ali práticas de responsabilidade ambiental. Então, essa questão, eu acredito que ela tem se desenvolvido melhor entre o mundo corporativo, entre as instituições como um todo, de perceber que que deve haver um equilíbrio entre o interesse econômico da empresa e a segurança, a sustentabilidade do meio ambiente como um todo. No 8.5 ele fala em metas para alcançar um emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos, mulheres, homens, jovens, pessoas com deficiência. Então, todas as ações que visam, dentro das instituições, a acabar com as desigualdades salariais entre homens e mulheres que desempenham as mesmas funções, promover, né, quebrar as barreiras sociais para que as pessoas com deficiência consigam ter acesso
a um trabalho digno, né? Um trabalho decente, promover a inclusão dos jovens no mercado de trabalho, reduzindo os índices de desemprego. Isso tudo são ações de responsabilidade que se correlacionam diretamente com a nossa disciplina e que está aqui revelado no ODS 8. Fala também no 8.7 de erradicar o trabalho forçado, e aqui a gente tem o trabalho análogo ao escravo. Lembrem-se que nós trabalhamos aqui em alguma aula passada sobre o caso das vinícolas do Rio Grande do Sul, em que foram resgatados diversos trabalhadores que estavam trabalhando em situações análogas ao escravo, né, ao trabalho escravo, e o quanto isso impactou negativamente para aquelas empresas envolvidas. O quanto de prejuízo, não apenas financeiro, mas reputacional, a falta de governança e a falta de responsabilidade social junto aos stakeholders, que no caso foi mencionado que não eram empregados diretamente da empresa, mas eram terceirizados. Isso não serve para eliminar a culpa, né? Amenizar a falta de responsabilidade das empresas envolvidas. Então, percebam o prejuízo que houve. Então, mais uma vez, não só do ponto de vista financeiro, mas também reputacional dessas empresas. Portanto, pessoal, um sistema previdenciário equilibrado financeiro e atuarialmente, capaz de promover a proteção adequada para os segurados, especialmente os trabalhadores que dependem da Previdência Social em situações de contingências sociais, boas práticas de governança para, com esse equilíbrio que nós falamos, esse equilíbrio financeiro e atuarial, não sejam necessárias tantas reformas previdenciárias, e a gente sabe que cada reforma previdenciária, ela vem restringindo direitos, ela aumenta tempo de contribuição, ela aumenta idade para aposentadoria, ela muda a forma de calcular o benefício e com isso reduz o valor do benefício. Então, práticas de boa governança e de responsabilidade social vai garantir um sistema equilibrado e, consequentemente, vai ter um reflexo na proteção do trabalhador. De outro lado, um meio ambiente do trabalho seguro, e aí seguro em todos os aspectos, tá certo? Todos os aspectos que nós falamos e já citamos nesse vídeo, evidencia práticas de responsabilidade social, ambiental e de governança. Então, fica estabelecido para a gente, através desses exemplos que nós mencionamos e tratamos nessa aula, que existe sim uma correlação direta do tema ESG com o direito do trabalho e o direito previdenciário.